Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Fernando. Você é pontual. Eu tenho que admirar isso em você. Você é pontual. Você entra na hora, certinho. Mas isso é uma questão de interesse, né? Eu tenho que admirar isso em você. Você é pontual. Você entra na hora, certinho. Mas isso é uma questão de interesse, né? Eu tenho que admirar isso em você. Você é pontual, você entra na hora, certinho. Mas isso é uma questão de interesse, né? Eu tenho que admirar isso em você. Você é pontual, você entra na hora, certinho. Mas isso é uma questão. Bom, estava dando retorno para mim do som. Fernando, está escutando direito aí? Me dá um sinal. Está tudo em ordem? Não está mais dando retorno? Oi, Neiva. Boa noite. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, Neiva. Bem-vinda. Bom, é, então já que nós estamos começando, eu estou esperando um pouquinho o pessoal chegar. Eu estou com essa cabeleira muito grande. Estou vendo aqui que eu estou com uma cabeleira muito grande. É, eu pus aí o texto, tá, de hoje, o link do texto tá aí. Caso a pessoa queira entrar e pegar ainda hoje, para acompanhar o texto, é interessante. Eu fiz aqui minhas anotações aqui, fiz algumas anotações aqui e fiz algumas outras no computador. Então, nós vamos fazer esse tipo de coisa, tá? E eu tenho o texto impresso, porque na verdade, eu sou meio velho, então eu costumo imprimir o texto, mas eu tenho também o texto em PDF, tá? O texto em PDF tá aqui. Tá aqui. Eu fiz algumas anotações também no texto em PDF. E, bom, vamos trabalhar com tudo. Vamos ver se a gente adianta algumas coisas na live. Bom, vamos lá. Eu queria dizer para vocês que eu acho a Laudato Si uma encíclica fenomenal. Eu preciso dar o ponto para o Papa Francisco nesse sentido, né? Acho a encíclica fora de série. Dei aula dessa encíclica no curso de administração, né, da Uniesp, que eu dava aula de sociologia e filosofia, e aí um ano faltou professor e eles me deram a oportunidade de fazer uma matéria opcional. E a matéria opcional era, então, seminário de estudo de texto. E aí, no seminário de texto, a gente estudou a Laudato Si, porque tinha muitos conceitos de meio ambiente, do ISO 14000 e tudo, e aí isso ajudava um pouco o pessoal que ia trabalhar na administração e trabalhar direto com qualidade de empresa e tal, meio ambiente. Então, eu acabei dando essa aula, e o pessoal que mais gostou foi o pessoal evangélico. E aí depois eu repeti, acho que 3 semestres seguidos, a Laudato Si. Então, o pessoal, eu ensinava a fichar texto, ensinava a mexer no texto, resumir, fichar, apresentar e tal, dava os conceitos e depois eles faziam as apresentações. Hugo, seja bem-vindo, boa noite, tá? Quem está assistindo aí, diz um oi para registrar a presença, porque a gente pode até colocar, né, a foto e a mensagem da pessoa aqui. Bom, vamos lá.
Então, a Laudato Si, nós estamos no... Oi, Deus dele, tudo bem? Na Laudato Si, nós estamos no Papa Francisco, no papado atual. Nós começamos em Leão XIII, no século XIX, 1891, e viemos até agora, né? Então, fizemos um trajeto de mais de um século de estudo da doutrina social da Igreja. Bom, com a Laudato Si, o Papa Francisco inova em muita coisa, tá? Então, eu queria mostrar algumas coisas. Por exemplo, a Laudato Si tem 6 capítulos, e isso é bastante interessante, porque ele trabalha a Laudato Si no ver, julgar e agir, que é aquele método da ação católica lá de 1942, que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Então, ele trabalha o capítulo 1, por exemplo, diz o que é que está acontecendo na nossa casa. Isso é um ver, né? E aqui ele fala de poluição, ele fala da água, da biodiversidade, da degradação social e da desigualdade planetária, tá? Esse é o ver, é o panorama, tá? Depois, o capítulo 2 e o capítulo 3 e o 4, ele vai trabalhar o julgar. E aqui ele dá uma inovada também, porque ele divide o julgar em categorias. Ele começa pela categoria teológica, que é o capítulo 2, o Evangelho e o Evangelho da criação, tá? E depois ele fala, no capítulo 3, ele fala do julgar a partir de uma chave perspectiva antropológica, filosófica, tá? E a partir do capítulo 3, ele fala de uma... desculpa. O capítulo 2, ele fala do Evangelho da Missão, que é a chave teológica. O capítulo 3, ele fala da raiz humana da crise, que é uma chave antropológica. E o capítulo 4, que é o julgar a partir de dentro, onde ele cria situações novas. Então, me parece que o capítulo 4 é o miolo da encíclica. O pessoal ainda está chegando, né? Tem o Celso que está chegando. Seja bem-vindo, Celso. Né? De Taguatinga. Taquaritinga é uma cidade do estado de São Paulo. Então, temos capítulo 1, ver, capítulo 2, 3 e 4, julgar, e aqui ele divide as coisas no julgar. E capítulo 5 e o capítulo 6 é o agir, mas ele também divide. Ele fala as linhas de orientação no capítulo 5, ele dá um agir político, vamos dizer assim. E o capítulo 6, que é o final, ele dedica à educação e à mística, e à espiritualidade. O que é bem interessante, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um pouquinho o texto. Se vocês têm o texto, por favor, se não tem o texto, eu pus o link do texto do Vaticano, dá para vocês acompanharem online, ok? Então, vamos lá. Eu peguei e fiz em PDF, no capítulo 1, aliás, na introdução. Vamos lá, na introdução ele faz todo um apanhado da doutrina social da Igreja, na parte ecológica, começando lá do começo, pela Rerum Novarum, né? E depois ele vai falando da Pater Terris, da Evangelium Gaudium dele. Então, ele começa lá do começo, tá? Fala de João Paulo II, no número 5, e ele faz no número 5, ele faz uma citação bem interessante, que é do João Paulo II, ainda, né? Mas ele diz assim: o progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar também atenção ao mundo natural e ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas
entre todos num sistema ordenado, né? Essa é uma citação da Centésimos Anos, tá? De 1991. Não, desculpe. Da Solicitudo Reis Sociales, de 88, tá? Mas ele cita João Paulo II. Bom, ele cita Bento XVI e tal. E aqui ele começa com no número 6, na citação número 12, onde ele cita ele mesmo, né? Em Berlim, 2000 não, ele cita Bento XVI, desculpe. Ele citando Bento XVI, ele diz assim: o homem não é apenas uma liberdade que se cria por si próprio. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza. Então, ele aproveita Bento XVI para basear que o homem é natureza. Então, ele aproveita para citar, eu acho que a única encíclica de todo o caminho que a gente fez. No número 8, ele cita o patriarca Bartolomeu da Igreja Ortodoxa. Ele se inspira no Bartolomeu. É interessante porque é um papa, o patriarca da Igreja Ocidental, que se inspira no patriarca da Igreja Oriental. É bem ecumênico e é bem, nesse sentido, ele trabalha muito bem essa questão do ecumenismo. O Francisco é extremamente fino em matéria de teologia, embora o pessoal diga que ele não é teólogo, né? Bom, Neiva, boa noite, tudo bem com você? Bem-vinda. Bom, eu estava falando da questão que o pessoal diz que ele não é teólogo, mas é um pecado dizer isso do Francisco, porque ele dribla a teologia de muita gente, né? Bom, ele é jesuíta, né? Aqui, no número 9, ele faz uma espécie de teologia da encarnação, onde ele cita o conceito mundo, que é um conceito muito complicado, porque na Bíblia, mundo para São João são as trevas que não aceitaram Jesus. Então, muita da teologia fala de mundo no sentido negativo, e ele aproveita o número 9 para ele fazer uma teologia bem diferente, falando da encarnação, concretizando a salvação. Ele diz assim: nós cristãos somos chamados a aceitar o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo numa escala global. É nossa humilde convicção de que o divino e o humano se encontram no menor detalhe da túnica inconsútil, sem costura, da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Ou seja, ele aqui, citando o patriarca Bartolomeu, num discurso responsabilidade ecológica e sustentabilidade numa cimeira, numa cúpula de Aiki, em Istambul, de Alki, em Istambul, ele aproveita a teologia do patriarca para dizer, olha, a criação é obra de Deus, então ela não pode ser ruim. E isso é uma boa coisa, tá? Bom, ele vai citar Francisco de Assis e tal. Mas o número 15, ele faz, se você puder pegar o número 15 aí, ele faz uma
uma resenha, vamos dizer assim, dos aspectos da encíclica. Então, ele faz uma espécie de resumir, uma resenha da própria encíclica. Ele diz assim: farei uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise ecológica, com o objetivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica atualmente disponível. Ou seja, é o Papa falando a favor da ciência, não contra a ciência, não brigando com os cientistas, mas a favor. Tá? Deixar-se tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual seguido. A partir dessa panorâmica, retomarei algumas argumentações que derivam da tradição judaico-cristã, a fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente. Depois, procurarei chegar às raízes da situação atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, mas também as causas mais profundas. Poderemos, assim, propor uma ecologia que, nas diversas dimensões, integre o lugar específico que o ser humano ocupa nesse mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. Ou seja, ele dá uma visão global do que ele vai trabalhar. Né? Ele fala de eixos da encíclica. Tá? Ele, no número 16, ele dá os eixos da encíclica. Tá? Um dos eixos são os pobres e o planeta. Tá? Então, ecologia e pobreza, salvar os pobres e salvar o planeta. Tá? Ele fala do convite a novas maneiras de entender a economia e o progresso. E ele fala da necessidade de debates sinceros e honestos na política internacional. Ele dá alguns eixos da própria encíclica, o que facilita muito a leitura para todos nós, né? Porque se ele mesmo já diz como que vai ser a coisa, fica muito fácil para a gente. Né? Bom, vamos lá. Todo mundo... o diácono Antônio Lopes não vai estar presente. Infelizmente. Semana que vem a gente espera que a gente esteja junto. Bom, vamos lá. Bom, uma vez que ele fez esse resumo, tá? O capítulo primeiro, ele vai fazer, então, a panorâmica, vai mostrar como que está a coisa. A questão da poluição, não só do ar e da terra, mas da água também. Questão da biodiversidade, né? A questão da degradação, número 25. Ele fala da degradação humana, dos emigrantes que fogem por conta dessas coisas todas do clima e que nem são reconhecidos como imigrantes do clima, por isso nem são recebidos. Quer dizer, os pobres são sempre os mais afetados, né? Os ricos dão um jeito, mas os pobres são sempre os mais afetados. Fala da água potável, número 28, né? Inclusive da África. Ele fala da qualidade dessa água e tal. E aí, o capítulo primeiro, ele dá uma boa panorâmica. Se vocês quiserem dar uma olhada, ele fala das corporações internacionais, fala do oceano, fala de boas coisas, fala dos ecossistemas, né, dos mares, tropicais, subtropicais, ele dá uma panorâmica bem interessante. Num capítulo, ele consegue fazer uma introdução bem boa.
tá? A partir do capítulo 2, então nós vamos estar aí a partir da página 48, por aí, quando ele fala do Evangelho da Criação, ele começa fazendo uns negócios bem interessantes. Começa a partir das narrativas bíblicas, de Gênesis e tal, e vai mostrando algumas coisas que a gente já conhece, fala da mensagem que cada criatura pode dar ao universo, né? No número 84, por exemplo, parágrafo 84, ele diz assim: o fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Nós temos um problema quando o pessoal diz que a Laudato Si é uma filosofia panteísta, né? Não. Primeiro, que ele insiste no fato que o importante é o ser humano. Segundo, que ele vai trabalhar essas questões bem melhor depois, tá? Número 86, ele vai dizer assim: o conjunto do universo com suas múltiplas relações mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. Santo Tomás de Aquino sublinhava sabiamente que a multiplicidade e a variedade provém da intenção do primeiro agente, o qual quis que o que falta a cada coisa, para representar a bondade divina, seja suprido pelas outras, pois a sua bondade não pode ser convenientemente representada por uma só criatura. Citando aqui Tomás de Aquino, citação número 61, onde ele vai citar, desculpe, a Suma Teológica, primeira parte, a questão 47. Né? Então, não dá para ser panteísta citando São Tomás de Aquino, desculpa. Né? É uma burrice de quem nunca leu o texto da Laudato Si. Tá? Tudo bem, Giovanni? Bom, eu quis citar a questão do panteísmo porque é uma coisa meio recorrente de criticar o Papa Francisco, dizendo que o Papa Francisco é panteísta, que ele é idólatra. Os tradicionalistas costumam fazer esse tipo de acusação. Mas é uma acusação extremamente falsa, extremamente mal feita. Tá? Bom, número 90, por exemplo, ele diz assim: isso não significa igualar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar, que simultaneamente implica uma tremenda responsabilidade. Também não requer uma divinização da terra, que nos privaria da nossa vocação de colaborar com ela e proteger a sua fragilidade. Tá? O Francisco está na mística de Francisco de Assis, né? E aí, meu irmão, ele está falando em termos de valorização da matéria, do humano, da natureza, e não fazendo aquelas dicotomias antigas entre corpo e alma, entre matéria, carne e espírito, aquela coisa toda. Então, ele está falando a partir de uma visão positiva. Tá? Ele fala, inclusive, do tráfico de animais, número 91, se você quiser ver. No 93, ele fala da tradição cristã. E aqui ele fala duas coisas no 93. Que a terra é uma herança comum, e aí, para os crentes isso torna-se uma questão de fidelidade ao Criador,
porque Deus criou o mundo para todos, então é preciso cuidar desse planeta. Por conseguinte, toda abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. Então, ele fala de criação, de pobre, e aqui ele entra nesse número 93, se você quiser pegar aqui, ele diz aqui, a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. Ou seja, ele está começando a dizer que o meio ambiente não pode ser privatizado, ele tem que ser usado por todos, né? E esse é o número 93, é uma coisa a ser lida. Mas eu queria mesmo trabalhar com vocês, não é o capítulo 2, né? Não é o capítulo 3. É o capítulo 3, quando ele fala da raiz humana da crise ecológica, ou seja, ele coloca toda a responsabilidade da crise no homem, no ser humano, na sociedade, tá? Onde ele fala de tecnologia, de globalização, de crise do antropocentrismo, e trabalha bem. No capítulo 3, ele trabalha bastante bem nisso. Mas eu queria trabalhar com vocês um pouco mais. Na verdade, o capítulo 4. E eu estou rodando aqui o meu PDF. Pronto. Uma ecologia integral. Gente, vamos prestar atenção nesse capítulo, porque o Papa Francisco ele faz algumas coisas que são extremamente inovadoras nesse capítulo 4. Aqui está o centro do pensamento dele. Sabe que eu não sabia que essa história do Abril Laranja, Fernando? Que bom que nós estamos combatendo a crueldade contra os animais. Eu não sabia desse laranja. Espero que não tenha nada a ver com o Partido Novo, né, lá de Minas Gerais, nada disso, né? Porque, mas é bom que a gente possa combater um pouco a crueldade com os animais e com as pessoas. Bom, vamos lá. Então, capítulo 4, e aqui eu queria começar citando o número 138. Ele dá uma definição do que ele pensa como ecologia. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolve. E isso exige sentar-se e pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade, com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Ou seja, ele não pensa a ecologia só como meio ambiente, mas como economia, como sociedade, como ser humano. A ecologia é a inter-relação entre o planeta, os animais e o homem. Então, ele alarga o conceito de ecologia, e isso daqui é bem interessante, porque a gente sempre fala de ecologia falando de animais e plantas, mas ele fala de ecologia a partir do ser humano também, tá? Por isso ele defende que, mais para frente, ele vai defender que não só os animais e as plantas estão em extinção, mas muitas culturas também, tá? E isso é bem novo, tá? Então, vamos lá. No número 140, ele diz assim, falando de ecossistema, temos em conta não só para determinar qual é o seu uso razoável, o ecossistema, mas também porque possui um valor intrínseco, independente de tal uso. Ou seja, a gente às vezes defende o ecossistema num sentido utilitarista, e ele está falando de valor de conteúdo, não de uso do ecossistema.
Assim como cada organismo é bom e admirável em si mesmo, pelo fato de ser uma criatura de Deus, o mesmo se pode dizer do conjunto harmônico de organismos num determinado espaço, funcionando como um sistema. Embora não tenhamos consciência disso, dependemos desse conjunto para a nossa própria existência. Ou seja, o ecossistema vale por si mesmo, pela bondade, pela bondade de Deus e por si mesmo, cada ser, cada planta, cada animal, tem em si mesmo o fato de ser criatura de Deus. Então, tem valor intrínseco, tá? Mais para frente, no número 141, ele vai dizer de uma ecologia econômica, capaz de induzir e considerar a realidade de forma mais ampla. Ou seja, a economia. 142. Então, ele falou de, primeiro, ele deu uma definição de ecossistema, depois ele diz o ecossistema enquanto economia. 142, ele fala de ecologia social, né? E 143, ele fala de ecologia cultural. Vê como ele está alargando o conceito de ecologia, né? De ecossistema e tal. 143, é preciso integrar a história, a cultura e a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade, no seu sentido mais amplo. Ou seja, é preciso dialogar, fazendo dialogar a linguagem técnico-científica com a linguagem popular. Então, ele está juntando. Ecologia é tão amplo que nós estamos falando de arquitetura, nós estamos falando de cidade, nós estamos falando de cultura popular. Ele alarga bem o termo, e isso ajuda muito a gente sair daquele esqueminha de salvar pequenos animais. Quer dizer, temos que salvar os pequenos animais? Sim, mas não podemos pensar só nisso. É por isso que ele alarga o termo. E aqui ele é genial, né? Aqui ele é genial. No 144, ele aplica o princípio de subsidiariedade de Pio XI, que dizia que o Estado, aquilo que é menor, por exemplo, se é resolvido numa situação menor, a situação maior não pode querer passar por cima. O Estado tem que deixar o município, por exemplo, resolver as coisas, o Estado e o município têm que deixar as empresas, os particulares resolver as coisas. Então, é o que se chama de princípio de subsidiariedade, né? 144, ele diz assim: os nossos processos em gestão saem nem sempre se podem integrar dentro de modelos, os novos processos em gestão nem sempre se podem empregar dentro de modelos estabelecidos no exterior, mas hão de ser provenientes da própria cultura local. Assim como a vida e o mundo são dinâmicos, assim também o cuidado do mundo deve ser flexível e dinâmico. A gente tem a tendência de sair por aí, muitas vezes, querendo resolver o problema pegando fórmulas dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, de países que estão mais desenvolvidos do que nós. Mas aí ele vai dizer que não, que a gente tem que considerar a cultura local. As soluções locais têm que ser consideradas. Senão não tem jeito, né? E isso é bem interessante, porque senão a gente entra num esquema de resolver os problemas locais com fórmulas prontas de outras pessoas. E aqui é meio complicado, né?
Oi, Elizabeth. Tudo bem? Seja bem-vinda. Você também. Depois você coloca aí de onde você é, tá bom? Nesse capítulo 4, quando ele fala de ecologia ambiental, de economia, de economia social, de ecologia cultural, de ecologia da vida cotidiana, ele chega a ser genial nesse sentido, né? 145, por exemplo, ele vai falar do desaparecimento de uma cultura, pode ser tanto ou mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal, que é bem interessante, porque nós estamos entrando aqui em ecologia humana, ou seja, não temos que salvar só os golfinhos, temos que salvar as culturas. No 146, ele vai dizer que é preciso proteger as comunidades aborígenes, os índios, como a gente chama no popular, né? Nesse sentido, é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades aborígenes com as suas tradições culturais, não só apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam seus espaços, né? A gente precisa tomar um certo cuidado de respeitar os indígenas, os autóctones, né? E aqui, então, ele vai acabar introduzindo 148 numa ecologia social dos pobres. Ele diz aqui: a vida social positiva e benfazeja dos habitantes enche de luz um ambiente à primeira vista inabitável. É louvável a ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver no meio de tantas limitações. Veja que ele fala, 152 vai falar de habitação, que a habitação faz parte a casa faz parte também da ecologia humana, né? Como um lugar concreto onde se vive. Vai falar de qualidade de vida, 153, né? 155, ele fala de uma ecologia do homem, citando Bento XVI, né? É preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A aceitação do próprio corpo como um dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como dom do Pai e casa comum. Pelo contrário, uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, por vezes sutil, de domínio sobre a criação. E a partir do 156, ele vai falar de bem comum. Então, ele vai colocar a ecologia como bem comum e não como propriedade privada, o que é bem interessante. 157, né? Ele fala, está um pouco pequeno aqui, ele fala o bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento de vários grupos intermédios aplicando-se o princípio de subsidiariedade. Lembra que eu falei do princípio de subsidiariedade, né? 159, ele vai dizer que a ecologia é bem comum, ok, ela não pode ser privada, mas ela é comum não só ao presente, ela é comum também ao futuro, às gerações futuras. Então, a função social da ecologia não é só preservar no presente o planeta, mas é deixar o planeta ou deixar possibilidade de vida para gerações futuras, o que é bem interessante.
Então, esse capítulo 4 é bem interessante. Ele fala, no 162, ele usa uma expressão que eu nunca vi em outro lugar, que é pobres do futuro. Não percamos tempo a imaginar os pobres do futuro. É suficiente que recordemos os pobres de hoje, que poucos anos têm para viver nessa terra e não podem continuar a esperar. Ou seja, precisamos defender os pobres e as pessoas hoje, se a gente quiser que as pessoas vivam bem no futuro. A Elizabeth é do Espírito Santo. Bem-vinda, Elizabeth. Bom, depois do capítulo 5, ele vai falar de orientações, ele vai dar as orientações do agir mais político, meio ambiente e política, diálogo com novas políticas, diálogo e transparência, política e uma economia dialogal, né? Ele vai falar de religiões e ciência, o que é um negócio difícil de ser enfrentado, mas ele fala, né? Religião e ciência, diálogo e transparência, política, economia e diálogo. As religiões no diálogo com a ciência, a partir do número 199, né? Não se pode sustentar que as ciências empíricas expliquem completamente a vida, a essência íntima de todas as criaturas e o conjunto da realidade. Isso seria ultrapassar indevidamente os seus confins metodológicos limitados. Se reflete dentro desse quadro restrito, desaparece a sensibilidade estética, a poesia e ainda a capacidade da razão de perceber o sentido e a finalidade das coisas. Então, ele vai dar espaço para que a religião possa trabalhar a questão ecológica, né? O que é bem interessante. Religião e ciência, ele vai dizer como gerenciar isso. Desculpe. No capítulo 5, ele vai falar de educação espiritual e ecológica, a parte de política, e o capítulo 6, ele vai falar da educação e da espiritualidade, onde ele vai trabalhar um pouco a questão mística, né? Vai falar do estilo de vida, 203 ele fala de estilo de vida, que é necessário ter um novo estilo de vida que não seja consumista, né? Mas o forte da encíclica, né? O forte da encíclica está mesmo no capítulo 4. Então, leiam o capítulo 4, vale a pena, tá? O 6, ele vai começar já a falar da trindade, da conversão ecológica, vai falar do descanso sabático, que não é só um descanso para o homem, mas é também para os animais, para a criação e para tudo, né? E ele termina depois com uma oração pela nossa terra. Deus onipotente que estás presente em todo o universo, na mais pequenina das nossas criaturas. É bem bonito a oração no final, né? Vale a pena. Eu acho que esse é um dos textos mais bonitos que a gente tem em matéria de encíclica. Poético, extremamente bem ajustado cientificamente falando, porque os cientistas, o pessoal todo da ecologia, da química, da ciência, trabalha isso e diz, não tem um conceito ali errado, tá? Ele é um jesuíta, né? Ele deve ter
aproveitado a rede de padres jesuítas que são doutorados em várias coisas e para poder fazer essa encíclica. Claro que ele redigiu, claro que ele fez coisas novas, mas ele deve ter aproveitado muita sabedoria da própria ordem. É uma encíclica a ser trabalhada, especialmente o capítulo 4, que é o nó, né? E ele tem muitas situações bastante interessantes. O conceito de ecologia dele, de ecologia humana, de defender o planeta e defender os pobres, é extremamente interessante. E quem sabe seja isso que os tradicionalistas têm raiva do Francisco, porque ele fala contra a propriedade privada, ele fala a favor do meio ambiente, ele fala a favor dos pobres, numa só encíclica. Deve ser isso que os tradicionalistas têm ele engasgado, né? Perguntas? Questões? Eu não vou ficar simplesmente resumindo para vocês isso. Eu gostaria que vocês lessem o texto, que o texto é maravilhoso. Não é muito difícil em matéria de português e de construção semântica, mas acho que uma pessoa de 8ª série consegue ler um texto desse, tá? Vamos lá. Na relação fé-ciência, Laudato Si assume de vez a teoria da evolução. Muito interessante as citações de Teilhard de Chardin, grande teólogo evolucionista. Verdade, eu não fiz essas avaliações dessa vez das citações, das notas de rodapé, mas ele cita Teilhard de Chardin, isso é verdade, né? Posso até ele começa citando, na verdade, o próprio Francisco de Assis, né? Uma coisa interessante é que ele faz várias citações, antes de entrar em Teilhard de Chardin, ele faz várias citações das conferências episcopais. Então, ele cita, por exemplo, a Conferência dos Bispos da África do Sul, ele cita a conferência, ele cita o Bartolomeu, né? Mas ele cita a Conferência Episcopal Alemã, a Conferência Episcopal da Bolívia, né? A Conferência dos Bispos das Filipinas, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, a Conferência Episcopal do Episcopado Latino-Americano, o documento de Aparecida. Então, primeiro, ele cita os outros bispos, né? Isso é bem interessante. Depois, ele vai a favor da ciência. Em nenhum momento, né, ele fala contra a ciência. Mas ele cita várias vezes, por exemplo, Tomás de Aquino, que é doutrina oficial da igreja. Ele cita um cara que não é muito citado nas encíclicas, que é Paul Ricoeur, né? Nota 59, ele cita Paul Ricoeur, Filosofia da Vontade, Finitude e Culpabilidade, de 2009. Depois ele cita Romano Guardini. Eu estou fazendo o comentário sobre citações, tá? Das Ende der Neuzeit. Acho que deve ser assim. Das Ende der Neuzeit. Romano Guardini.
E aí, eu não achei o Teilhard de Chardin aqui nas notas. Deve ter, com certeza. Qual o número do Teilhard de Chardin? Você sabe? Eu não achei aqui, você pediu de improviso, né? E eu não estou achando o Teilhard de Chardin. Mas eu lembro de ter lido citação do Teilhard de Chardin, sim. Só não estou conseguindo localizar aqui. Conferência dos Bispos do Japão e tal. Essa é uma das encíclicas, Conferência dos Bispos da Nova Zelândia. Você vê que é uma encíclica que valoriza as conferências episcopais. Desculpe, eu não achei aqui no texto impresso, porque o meu texto impresso está um pouco diferente do texto em PDF, que eu quis economizar papel para ser ecológico, para ser ecologicamente correto. Então, eu aumentei e as notas, diminuí as margens, e as notas foram todas para o fim, e aí eu fiquei um pouco perdido com essas notas. Boa noite, Maria Ivaneide. Tudo bem com você? Boa noite, Cleonice França. A paz do Senhor também para você. Agora, o fato do Francisco inventar ou alargar a ecologia e falar dela costurando com a pobreza é fenomenal. E acho que isso, Fernando, a gente precisa levar em consideração. Além da questão do Teilhard de Chardin, que eu li o Teilhard de Chardin. O Teilhard de Chardin, ele é muito franciscano na sua abordagem. Por exemplo, tem um livro do Teilhard de Chardin que chama-se O Meio Divino, né? De Milieu Divin, O Meio Divino, que se você pegar o itinerário Mentes in Deo, que é de São Boaventura. São Boaventura é contemporâneo de São Francisco, né? E dos primeiros discípulos da ordem franciscana, você vai ver que tem um paralelo muito grande. Tem tanto um paralelo que eu, na filosofia, eu fiz o paralelismo entre os dois livros, O Meio Divino e o Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. Eu lembro de ter feito isso daqui. Ah, obrigado, Fernando, você ter me socorrido. Nota 53. Ah, aqui, verdade. 53. Coloca-se nessa perspectiva a contribuição do padre Teilhard de Chardin. Veja-se Paulo VI, discurso numa fábrica químico-farmacêutica e tal. Sim, é a nota 53. E a nota 53, ela vai Ups. A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, fulcro da maturação universal. Ou seja, ele coloca aqui o Cristo como alfa e ômega, né? O que é bem claro. O texto está todo mergulhado em outras expressões teilhardianas, mas eu não fiz essa análise das expressões teilhardianas, então eu vou ficar devendo, porque senão eu acabo falando alguma coisa imprecisa, tá? Você quer comentar alguma coisa sobre Teilhard de Chardin, Fernando?
Aproveita e escreva aqui para nós. Teilhard de Chardin coloca o Cristo ressuscitado como o centro e o fim da criação. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, como o verbo participava na criação de todo o cosmos, né? Expresso naquela expressão do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, Deus estava trabalhando em conjunto, né? E ele coloca, então, o Cristo como fim, inclusive. Então, o verbo no início e o Cristo no fim, ou seja, e o Cristo na salvação, no meio. Então, o Cristo, o verbo, o Cristo e o Cristo são uma mesma pessoa. Jesus está no começo, no meio e no fim da humanidade. Tá? Ok. Meus irmãos, minhas irmãs, são 1h aqui, né? E eu gostaria que vocês pudessem ler esse texto, tá? Se vocês puderem, por favor, leiam esse texto. Agora, para a semana que vem, né, se vocês já leram esse texto, então eu recomendaria a vocês de lerem o próximo, que é a Fratelli Tutti, que eu estou colocando, estou disponibilizando o link aqui para vocês, tá? É do texto do Vaticano, a Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, onde o Papa vai enfrentar as questões de violência, de problemas com as outras religiões e tudo. Né? Bom, opa! Aconteceu alguma coisa aqui? Ah, ok. Eu estava sem a minha imagem, achei que tinha sumido a imagem. Não, foi só uma coisa momentânea. Gente, o texto é dos melhores que a gente tem no magistério da igreja. Acho que vale a pena ler. E a próxima semana a gente meio que encerra esse ciclo. E aí a gente começa outro ciclo que eu acho que a gente poderia estudar alguns temas em toda a doutrina da igreja. Pegar 2 ou 3 temas e eu gostaria depois que vocês pudessem me sugerir temas a ser estudados. Eu acho que isso poderia... quer dizer, nós vamos acabar estudando a Fratelli Tutti, lendo a Fratelli Tutti, tá? E depois eu gostaria de pegar alguns temas. Quem sabe vocês me ajudem nisso, tá? Muito obrigado, Deus Dede. Eu que fico agradecido por vocês estarem aqui nessa coisa tão interessante que é estudar as encíclicas e que é um pouco elitizado, porque tem pouca gente que tem conhecimento desse tipo de coisa ou que tem interesse nesse tipo de função. Normalmente as pessoas ficam discutindo coisas mais banais. Acho que a gente tá num bom caminho, tá? Deusdede, muito obrigado. Márcia, Fernando, Cleonice, Maria Ivoneide, deixa eu ver quem mais. Elizabeth Ayub, Diácono Weiner, Giovanni, toda essa turma, Silvana Varonila,
Celso José, Deus, Ded, tem bastante gente aqui. Eu estou tentando recuperar o nome de todo mundo. Lenir, né? Todo mundo, muito obrigado. E a minha bênção a todos vocês. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, até a semana que vem. Eu estou continuando no canal a publicar os vídeos. Se vocês puderem, eu estou numa fase agora de explicar a fé, as fases e os estágios da fé. Tá? Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.